Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre entorse de tornozelo, tá? E seu mecanismo de lesão. O que é que acontece? Antes da gente entrar propriamente dito no que é a entorse, nós precisamos entender o seguinte: no nosso tornozelo nós temos alguns ligamentos, tá? Que eles servem como contenção, tá? Contra algumas forças. Ou seja, esses ligamentos eles atuam para gerar uma estabilidade no nosso tornozelo. É uma articulação, né? O tornozelo é uma articulação bastante utilizada no dia a dia, em que essa articulação precisa ter uma boa amplitude, porém precisa de uma estabilidade. Então, nós temos ligamentos que estão localizados no compartimento lateral da perna, aqui ó, finalzinho da perna para o tornozelo, tá? E nós temos ligamentos localizados na parte medial da perna. Essa outra perna aqui seria mais ou menos aqui, ó, tá? Esses ligamentos aqui. No compartimento lateral, nós temos 3 ligamentos principais, tá? Deixa eu só representar aqui, ele só um pouquinho aqui assim. Nós temos o ligamento talofibular anterior, ligamento que está bem aqui assim, ó, vem do osso chamado talos, vem aqui para a fíbula, que esse ossinho fica aqui na lateral. Nós temos o ligamento calcâneo fibular, tá? Fica bem aqui, um pouco mais abaixo do talo fibular anterior. E nós temos o ligamento talofibular posterior, um pouquinho mais aqui atrás. No compartimento medial, nós temos o ligamento deltoide. Porém, esse ligamento ele é menos lesionado, tá? O que é que acontece? Nós temos os mecanismos de lesão. Nós temos a inversão e a eversão. O que é a inversão e a eversão? Inversão é esse movimento aqui, ó. Quando esse pé, ó, se nós pegarmos aqui o pé, ele vem para cá, vem para dentro, aqui, ó. Nós temos a inversão, tá? E nós temos o mecanismo de eversão, que é isso aqui, ó. Ele vem para fora, certo? E aí o que acontece? A entorse, ela é uma força que é gerada nesses ligamentos, onde essa força se sobrepõe à força de estabilidade do ligamento. O ligamento está lá bonitinho, segurando o tornozelo, você vem caminhando, gerou esse mecanismo de inversão ou eversão, dependendo da intensidade dessa força, essa força vai gerar um estiramento desse ligamento, tá certo? Qual é o mecanismo mais frequente? É o mecanismo de inversão, o qual irá lesionar as estruturas ligamentares do compartimento lateral. O que é que acontece? O paciente vem, né? A pessoa vem caminhando e aí torceu o pé. Se for uma torção em que esse pé ele não vai para cima nem para baixo, nós temos uma inversão propriamente dita. Então, nesse caso, você pode lesionar mais especificamente o ligamento calcâneo fibular, que é esse centralzinho aqui, ó, esse mais medial. Quando a lesão acontece de modo que o paciente ele vira o pé, certo? Durante a pisada, na flexão plantar, ó, você vem, torceu, na hora que estava pisando. Então você gera mais carga nesse ligamento aqui, que é o talofibular anterior, é um dos ligamentos que é mais sobrecarregado e mais lesionado nesses casos de entorse, tá? E quando acontece uma inversão, tá? Com flexão dorsal, você vai subir uma rampa, já aconteceu de gente pegar caso, o paciente subiu uma rampa e aí sofreu a inversão com a flexão dorsal. E aí lesionou aqui atrás o ligamento talofibular posterior. Então esses são os mecanismos, tá? Em que você acaba sobrecarregando ou torcendo o tornozelo e lesionando os ligamentos laterais, que são talofibular anterior, talofibular posterior e calcâneo fibular. Essas lesões, elas são divididas em 3 graus. Nós temos grau 1, grau 2 e grau 3. O que é que acontece? Vou pegar só essa fitinha aqui.
Vamos supor que isso aqui seja um ligamento, uma fita, tá? No grau 1, esse ligamento ele estica e depois ele fica um pouco folgado. Ele não vai gerar mais aquela estabilidade. Se ele estiver aqui, ó, firme, ele vai gerar estabilidade. Se ele fica folgado, porque ele estirou, o seu pé ele vai ficar, ó, com instabilidade, tá? Ficar folgado. Essa é a lesão grau 1. Já a lesão grau 2, o que é que acontece? Você tem uma perca de algumas fibras de forma parcial. Você tem isso aqui, no grau 2, certo? Que também gera a instabilidade. E no grau 3, você tem a lesão total. Esse ligamento ele acaba se rompendo totalmente, tá? Existem os casos também, né? Dependendo da intensidade do grau aí de cada lesão, em que ocorrem as fraturas, certo? Ou fissuras. Nesses casos já são casos cirúrgicos. E aí na entorse, você, na maioria dos casos, né? Se não todos os casos, o médico já solicita uma radiografia. Para quê? Justamente para descartar essa possibilidade das fraturas ou das fissuras. Fez a radiografia, descartou que não há fissura, fratura, aí o que é que acontece? Medicamento, tá? Vai passar um gesso, uma bota, fisioterapia. Nos casos em que há as fraturas, em alguns casos os médicos vão intervir com procedimento cirúrgico, tá certo? Então, esse aqui é o principal mecanismo, tá? Inversão, você acaba torcendo esses ligamentos. Logo após a entorse, nós conseguimos observar o que? O edema, né? A gente quer o inchaço, tá? A região fica quente, fica vermelha, tá? E em seguida vem o que? O comprometimento da funcionalidade. Depois nós teremos outros vídeos falando sobre o tratamento que deve ser feito, tá? Mas de antemão, esse é o principal mecanismo das lesões do ligamento do tornozelo. Os ligamentos mediais, eles acabam que não tendo tanto comprometimento assim. São ligamentos bastante fortes, tá? Ficam no compartimento medial, mas pelo mecanismo até anatômico em si, do tornozelo, a frequência é bem mais elevada para esse mecanismo aqui, ó, de inversão, o que vai estirar, sobrecarregar esses ligamentos laterais, tá certo? Era isso, tchau, tchau e até a próxima.